Oi. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem? Oi. Cheguei no Travador, no Travadocar. Peraí, que agora eu vou achar o arquivo. Eu abri agora no computador, porque da outra vez não tinha dado certo. Tinha que ficar baixando, lembra? Ai, Jesus. Acho que da outra vez você fez no computador também, né? Eu tinha feito no tablet, mas acho que eu tinha que estar baixando, assim, em vez de passar pro lado. Tá. Mas esse computador eu não uso faz tempo. Meu Deus, aí achei aqui, tá abrindo, tá muito lento. Meu tablet estava sem bateria para ajudar. Não tenho feito tão lento. Esse aqui vai ser meu. Meu Deus do céu, tem 200 arquivos dele e não tá abrindo. Tá processando ainda. Deixa eu ver se eu acho meu e-mail. Acho que consegui. Esse aqui, deixa eu ver se consigo. Ai, meu Deus. A estrutura que estou é muito longa para ser inteiramente lida. Assim. Muito doido esse computador. Vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Agora tem que subir, né? Eu achei. Colocar para compartilhar. Tá saindo? Agora foi. Tá mostrando a tela? Tá. Sim, prof. Vou colocar isso aqui. Tá? E... Tá passando dos lados? Sim, Tá certinho. sim, prof. Beleza. Tá todo mundo já? Posso começar? Acho que tá todo mundo já aqui, já, doutora. Acho que não falta ninguém. Tá bom. Beleza. Então vamos hoje conversar e entender um pouquinho melhor sobre a fluidoterapia que a gente usa na pediatria e por quê. Tá? Quando a gente interna uma criança, a gente faz um monte de questionamento para a gente saber se vai usar ou não vai usar uma soroterapia nela, né? Você precisa ficar em jejum, se não está querendo aceitar nada via oral, se está vomitando muito, se está com muita diarreia, se está num pós-operatório imediato, se está muito agitada, se está muito taquineica, se está com rebaixamento de nível de consciência, desidratado, em choque, enfim, uma lista bem grande para a gente pensar quanto de volume a gente vai iniciar e o tempo de manutenção, inclusive, tá? Aí, quando a gente fala de fluidoterapia, a gente tem basicamente 4 tipos. Correção de déficits, tá? Que geralmente quando a gente tem déficit de potássio, de sódio, que a gente vai repor junto com o soro. Terapia de manutenção, que é o que a gente vai conversar hoje. A terapia de reposição, que é quando a gente tem perdas, por exemplo, quando a gente tem uma gastrostomia, o paciente está distendido, está tendo estase, ou com sonda nasogástrica aberta, ou muita diarreia, quando a gente soma geralmente as perdas. E a terapia de ressuscitação bulêmica, que é quando a gente faz uma expansão rápida, né, para ressuscitar a bulimia. A terapia de manutenção, então, que a gente vai falar hoje, ele tem o objetivo de preservar o volume normal de água corporal e sua composição eletrolítica, tá? Então, ele vai substituir
as perdas diárias contínuas decorrentes de processos fisiológicos para a preservação da homeostase. Tudo que a gente perde na urina, suor, na respiração e nas fezes. Tá? E aqui, para a gente entender um pouquinho mais, a gente vai um pouquinho na história da fluidoterapia. E por que eu falo da história? Porque é importante a gente entender de onde a gente vem caminhando. Como foi difícil chegar no que a gente tem hoje. Uma primeira injeção que se relata intracorporal, porque nesse caso foi feito dentro da bexiga de um cão, né, por Christopher Wren, em 1656. Ele tinha a intenção de intoxicar um cão, então ele colocou uma bexiga revestida de porco para imbuir vinho, cerveja e ópio nas veias de um cão, perdão, isso foi nas veias mesmo, de um cão que obviamente morreu, e aí ele falou assim que a intoxicação que ele quis fazer foi bem sucedida. Em 1662, Johann de Mayer, um alemão da Universidade de Pádua, ele injetou um composto que não era purificado na veia de um homem e ele morreu, que levou assim a interrupção de novas tentativas por muito tempo, para você ver como é complicado injetar qualquer coisa, né? Então, tipo, de 1662 lá em 1827, novamente, a gente tentou ver como que poderia suprir as perdas que a gente vem apresentando dependendo da doença, né? Então, em 1827, quando houve a epidemia da cólera, que ceifou milhares de vidas, a princípio consideravam que a cólera era um distúrbio do sangue e eles tratavam com sangria, eles tentavam tirar o sangue para parar de intoxicar. E lá em 1831, então 4 anos depois, ele foi reconhecido que a desidratação que era o mecanismo que levava à morte, tá? Por William Brooke O'Shaughnessy, que é o médico que viu que precisava repor ao invés de estar fazendo sangria. 3 anos mais tarde, Hermann e Jensen, médicos russos, preocupados com a doença, injetaram 200 ml de água que a gente bebe. Só que no nosso tubo digestivo, né, tem ácido para matar as bactérias e purificar, e as nossas membranas servem como filtro, né? Então, ele injetou diretamente 200 ml de água no paciente que morreu 2 horas depois. Então, para vocês verem como é complicado e temos que saber o que estamos fazendo, né? Aí, no ano de 1832, foi feita a primeira infusão de solução salina por Thomas Latta, que era o assistente de O'Shaughnessy, que infundiu 30 ml de solução salina alcalinizada em uma adulta grave de cólera que morreu 30 minutos após. Então, ainda não era um soro bom, já era uma solução mais salina, mas ainda não era uma solução adequada para ou talvez a gravidade da paciente também já estava muito ruim, ia morrer mesmo. A gente não sabe muitos detalhes, né? Então, só tirei trechos pequenos para a gente ver como foi difícil de chegar em uma coisa, né? Aí passou 1 ano para ver de novo que foi feita uma primeira infusão salina bem sucedida. Uma mulher com 52 anos sobreviveu após receber 330 ml de solução salina em 12 horas. Talvez aqui o tempo de infusão foi tão lento que também não fez lesão imediata, então ela conseguiu sobreviver, né? Isso também são fatores que a gente poderia considerar. O tempo de infusão anterior era 30 minutos e aqui foi em 12 horas. Em 1834, John Mackintosh, médico escocês e estudante de Latta, ele aconselhou tornar o fluido mais semelhante ao soro de sangue. E aí ele adicionou albuminas de ovo às soluções. Aí já começaram a aparecer soluções mais parecidas ao nosso plasma. 40 anos depois, o médico britânico Sidney Hinger descobriu que corações de animais funcionavam mais tempo quando injetada água mineral ao invés de água destilada. E aí foi criada a solução de Hinger, que tinha eletrólitos. E anos depois, o pediatra Alexis Harman modificou adicionando lactato de sódio e se formou o que a gente conhece como Hinger lactato, tá? Em 1882, foi desenvolvida a solução salina de 0,9%, que é o que a gente tem. Ela foi desenvolvida por um fisiologista holandês, o Hartog Hamburger, para uso in vitro em estudos sobre hemólise. Então, ele fez isso para estudar no laboratório. Mas aí ele presumiu que poderia ser segura para fazer infusão endovenosa de medicações e hemocomponentes. Em 1918, foi feita uma infusão em criança
por 2 pediatras, Blackman e Maxi. Eles pegaram 9 crianças desidratadas e fizeram hidratação por via intraperitoneal. Todas se recuperaram. Mas aí a gente tem que ter em conta um fator importante, que é o peritônio. O peritônio serve como filtro, inclusive em crianças com insuficiência renal, que a gente pode fazer a diálise peritoneal. Infunde, né, líquido, e ele vai filtrando e tira o excesso. Então, ele serve como um filtro. Então, provavelmente, esse fato de ter feito por infusão intraperitoneal fez com que todas se recuperassem. Ele recebeu o fluido, mas o peritônio acabou filtrando também as coisas, né, para entrar o que precisava no intravascular. Em 1920, Marriott descobriu que precisava restaurar o líquido extracelular para melhorar a circulação e a perfusão. E foi aí que começaram mais estudos, e o Holliday Segar, tá? Em 1957, fez os fundamentos que a gente segue atualmente. Então, você viu quantos anos se passaram para a gente poder ter um solo? Isso foi recente, foi em 1957. Minha mãe nasceu em 56. Então, para vocês terem uma noção. Então, o que eles fizeram? Holliday e Segar, eles viram que a evaporação de água tinha relação com o gasto energético. Então, tudo que a gente faz de atividade física, suor, respiração, xixi, tudo tem a ver com produção de energia do nosso metabolismo para evaporação de água. Então, ele acabou relacionando com um monte de fórmulas que chegou depois, que para, assim, o que eu descobri nesse livro que eu vi, eles têm um quadrinho que ele fala, eu coloquei aqui, não deu tempo, mas ele fala que para cada 100 calorias se perde mais ou menos 50 ml em xixi e 67 ml em se perde 85 50 ml e por xixi por mais ou menos 67. Porque ele acabou vendo que era mais ou menos 1 para 1, dava mais ou menos perto de 100. O total. Então, para cada caloria gasta, ele falava com 1 ml de perda de água excessivo direto. Então, acabou fazendo uma fórmula que aprovou todas as estimativas pelo peso da criança. Tá? E outra coisa que a gente precisa saber, que também acabei vendo isso aqui, é que uma criança pode ter um gasto de 25 a 50% a mais que outras idades. E pode fazer com que ele perca mais água. Então, por isso que também tem toda essa parte que não precisa para ver aqui, não dá, né? Tipo, toda essa forma que o peso vai reduzindo o volume, conforme vai passando, vai aumentando a peso. Tipo, agora dividir, né? Para vocês terem uma noção, em adulto, a gente usa 140 ml por dia para fazer uma solução de manutenção. Então, não é uma quantidade muito alta como a gente faz na pediatria. Então, o que eles deveriam relacionar primeiramente? Cada gasto energético, atividade física primeiro, a perda de xixi, a respiração suor, xixi, né? Ele perde para cada caloria de água, para cada gasto de uma caloria era uma de água. Por isso que a gente fala de quilocaloria, a gente faz a calculadora então ele devia ter 3 quilos, que eu vou levar diretamente pelo peso. Se uma criança tem até 10 dias de jejum, tá? Porque aqui é para um jejum tem 600, né? Fazer 100 ml por dia, tá? Até 10 dias era o equivalente de 100 ml por dia. Passando de 10 dias até 20, tudo que passava de 10 dias até 10 dias era metade, tá? Ou você faz mais alto, você não consegue beber, se acima de 20 já tivesse para ou a gente faz com ml que vai usar. Por isso que a gente fala que isso é o equivalente de peso calórico, que ele tem a ver com o gasto energético, que se perde de água pela energia. Não tem a ver esse peso calórico. A gente trabalharia com energia que a gente precisa fornecer para a produção para crescimento. Vídeo para gráficas, tá? Isso aqui primeiramente tem a ver com o que a gente faz de atividade, vai perder água, o gasto energético, ou a quantidade de água que a gente precisa, tá? Então, acima de 20 quilos, a gente usa o máximo que dá para você ter 20, que dá 1.500, tá? Seria 50 ml por 10, né? 500 mais 1.000, que é o máximo até 10, vai dar 1.500, mais 20 ml por cada peso acima de 20.
tá? Até 10 quilos são 100 ml por quilo. A partir de 10 até 20, usamos o máximo que dá para ter 10, 1000 ml, mais 50 ml por cima de cada pessoa passou de 10 até 20. E quando a gente passa de 20 quilos, a gente usa o máximo que dá para fazer até 20, que é 1.500, mais 20 ml por cada pessoa acima de 20. Certo? Para entender? Como que eles, Polida e Segar chegaram a isto? Polida e Segar, que você falar aí. Eles viram que esse cálculo anterior é meramente de água, de volume que você precisa. E eletrólitos, ele falou assim. Ele falou assim, que para cada 100 calorias ou 100 ml de água, tá? A gente precisa pelo menos uns 3 mEq de sódio, 2 mEq de potássio, meio mEq de cálcio e 5 gramas de glicose para a produção basal. E de onde ele tirou isso? Ele estudou o leite de vaca e o leite humano que a gente consumia na época e viu que esses eram valores semelhantes ao que a gente consumia e que a gente não passava mal. Então, ele achou que poderia ser equivalente para fazer isso na composição de soro que iria ir pela veia, tá? Então, eram valores próximos às necessidades dos adultos e aplicáveis a crianças saudáveis. Guardem essa palavra, saudáveis. Então, ele estudou tudo isso, mas ele não percebeu que em crianças graves poderiam ser doentes, poderia ser diferente, tá? A gente já vai entender. Então, foi visto que efeitos indesejados aconteciam em crianças doentes com habilidade limitada para excretar água livre. Isso é importante também. Porque quando a gente fica doente, a gente tem uma dificuldade de excretar água livre no rim, tá? Já vamos entender por quê. Tipos de fluidos que a gente tem agora, os cristalóides e os coloides, que têm uma função mais de manter uma pressão coloidosmótica intravascular. A gente não usa para manutenção, tá? A gente usa mais quando a gente tem um déficit de albumina, uma anasarca importante que não está mantendo no intravascular, ou um choque que não responde à fluidoterapia inicial, tá? Nos cristalóides, a gente simplesmente vai ter água, eletrólitos, lactatos, as coisas assim também que pode ter, que a gente vai ver que tem um soro novo, que chama plasmalites, que tem essas composições também, tá? Então, o que a gente vai usar vai ser os cristalóides. É importante saber que uma de cada 5 crianças ainda, na atualidade, continua desenvolvendo complicações devidas a inadequações da fluidoterapia endovenosa. Então, qual que a gente vai usar para a manutenção é os cristalóides, que a gente já falou. Qual o volume e concentração de eletrólitos? Aí a gente vai individualizar para cada paciente. Dependendo do peso, a gente já viu que a quantidade de volume vai ser 1, tá? E os eletrólitos a gente viu inicialmente aqueles que o Realido Segar fez, que é tudo por quilo, né? Mas a gente já vai entender. E aí a gente vai para hipotônica versus isotônica. Quais as evidências? Vamos entrar um pouquinho nos estudos daqui a pouco, tá? Só vou mostrar essa tabelinha para vocês entenderem mais ou menos a comparação do plasma humano, solução de 0,9%, que é o fisiológico, Harman, Ringer lactato e o Plasma Light, tá? Então, em relação às soluções, o Plasma Light é o que mais tem uma composição equilibrada. Por que vem se desenvolvendo esses tipos de soro? O Plasma Light aqui está como nome da marca mesmo, mas existem outras marcas que já são iguais ao Plasma Light na composição para tentar manter uma fluidoterapia melhor. Porque o que se tenta é tentar fazer uma reposição que seja boa para todos, mas isso meio que impossível, porque as crianças têm pesos diferentes e doenças diferentes. Mas, entendendo o que a gente usa na enfermaria, tá ótimo, tá? Então, a gente vê aqui que o vilão para a osmolaridades, melhor falado, que faz a tonicidade do plasma, é o sódio. Por que não a glicose? Porque por isso que eu corrigi a osmolaridade. Porque na osmolaridade a gente tem muito em conta o cálculo da glicose também, tá? Ureia, glicose e sódio. Não sei se você se lembra do cálculo da osmolaridade. Mas, para ter a tonicidade no extravascular, a gente lembra que o principal eletrólito positivo é o sódio, né? No extravascular. Então, o sódio que mais mantém a tonicidade no extravascular. Por que não a glicose? Porque a glicose é metabolizada rapidamente e isso é muito dinâmico. Então, tipo, entra, sai. Então, ele não fica estabilizado nesse rango de 135 a 145, por exemplo, do sódio. Dependendo do jejum, você vai estar com 75 de glicose, daqui a pouco você está com 300. Então, é bem dinâmico. Então, você não pode
considerar para a tonicidade da tua solução a glicose. Para cálculo de osmolaridade, é importantíssimo. Por exemplo, você vai fazer uma solução de nutrição parenteral, você vai colocar glicose, você tem que ver quanto que a osmolaridade total da tua solução para saber se dá para fazer no periférico, você tem que ser central. Então, é importante, sim, para cálculo de osmolaridade, para saber onde você vai infundir, porque tem limites que você não pode passar no periférico, por exemplo. Mas neste caso, a gente está falando meramente de solução de manutenção, e o que eu quero que vocês entendam é que o sódio aqui vai ser responsável pela tonicidade. Então, para vocês terem uma ideia, Holiday Segar, ele falava que tinha que ter 3 mEq de sódio para cada 100 ml, né, de água. Isso para 1000 ml, para a gente saber mEq por litro, dá uma solução de 30 mEq por litro. E seria 0,18%. Se a gente for ver, 0,9%, ele tem 154 mEq por litro. Então, é muito mais alto do que a tonicidade do cálculo do Holiday Segar. Por isso que a gente estava vendo muitos desfechos em crianças doentes, tá? Agora a gente vai entender. Começamos a ver esses estudos, a maioria foram feitos em UTIs, foram estudos curtos, tá? Mas eu vou mostrar para vocês ir vendo como foi avançando, tá? Começaram a perceber que existiam complicações neurológicas em pacientes que internavam sadios, saudáveis, internavam para pneumonia, ou eles morriam ou eles seriam sequelados, tá? Então, eles começaram a fazer estudo, como que eles poderiam prevenir as complicações neurológicas que eram secundárias das disnadremias. Aí foram vistos mais de 50 casos de crianças que foram a óbito ou sofreram lesão neurológica grave por hiponatremia adquirida no hospital. Então, o que estava acontecendo? Eles pensaram, né? Aí começaram a estudar os soros que a gente usava para manutenção quando estava em jejum, quando não tolerava muito a dieta e todas essas coisas. E a gente viu que começamos a ver que soluções hipotônicas, que o Holiday Segar, a solução fica hipotônica se a gente usar aquele cálculo de sódio por quilo, tá? Em relação a uma solução salina, por exemplo, de solução fisiológica, 0,9%. Aí fizeram uma revisão sistemática e viram que soluções hipotônicas exacerbavam o risco de hiponatremia e que as soluções isotônicas poderiam ser protetoras, tá? Aí outro estudo, em 2009, né, os estudos que eu falei começaram em 2005, agora depois em 2006, 2009, fizeram um estudo controlado, randomizado, para ver as terapias de manutenção, tá? Os fluidos intravenosos. Aí pegaram 50 crianças que tinham eletrólitos normais e viram que quem recebeu o fluido hipotônico reduziu a concentração de sódio em 2,3 milimol por litro e a isotônica somente aumentou em 0,8 milimol por litro. Por que eu falo somente? Porque o medo deles era fazer uma solução tão alta em sódio que aumentasse muito a concentração sanguínea, com o decorrer dos dias, tá? Ou do tempo que for infundido. Mas foi ao contrário, eles conseguiram ver que quem recebia soluções hipotônicas, com aquele cálculo de 3 mEq por quilo de sódio, porque o peso é diferente, né? 10 quilos, 15, 20, 25, vai dar diferença. Então, ia dar muito pouco sódio em relação a uma solução fisiológica mais alta, né? Um solo mais isotônico. Aí, outro estudo, em 2008, viram que eles fizeram uma revisão, né? Controlado, também randomizado, para ver se, usando fluidos isotônicos como terapia de manutenção, levava à prevenção de hiponatremia iatrogênica, né? Adquirida no hospital. Eles pegaram 122 crianças de UTI, após 24 horas de infusão, e viram que 20,6% da hiponatremia se encontrava no grupo que tinha recebido solução isotônica, contra 5,1%, no grupo isotônico, tá? Então, aí já começaram a ficar um pouco mais confiantes e ver, assim, realmente, aí as soluções hipotônicas caem mais sódio do que dar uma solução mais isotônica que aumente muito, ou que caia, inclusive. Tá? Nesse caso, só avaliaram a queda. Então, mesmo com isotônica caiu, porém, caiu muito menos. Tá? A gente já vai entender por que cai, tá? É importantíssimo isso. Aqui, esse estudo, também, tentando ver a prevenção de hiponatremia durante a terapia de manutenção, que era administrada no hospital, também fizeram um estudo prospectivo, tá?
E aí eles tentaram ver o tipo de solução e a quantidade, tá, de solução. Eles pegaram 124 crianças e compararam solução salina, 0,9% aqui, e 0,45% do outro lado. Esses dois grupos foram subdivididos novamente em dois, tá? Um deles, em cada grupo, tanto em 0,9 quanto em 0,45, recebia 100% da solução, e o outro grupo somente 50% da solução. Então, se, por exemplo, um recebia 1.000 ml, o outro recebia 500 ml no dia. A mesma coisa no outro grupo que recebia 0,45. A metade do grupo recebia 1.000 ml e a outra metade 500 ml. O que eles queriam ver? Se o problema era a quantidade de líquido que estavam sendo feito, se aquele cálculo inicial de volume para um jejum que fazia o Holiday Segar era muito, ou se era esse o problema ou era o soro, tá? Então eles viram que observou que o risco de hiponatremia foi reduzido com o uso de solução isotônica, mas que não houve nenhuma mudança com restrição de volume, ou seja, não tinha nada a ver o volume, era o soro mesmo. Outro estudo, esse foi feito no Rio de Janeiro, tá? Eles também quiseram ver a comparar a solução isotônica para a terapia de manutenção, tá? Para tentar a prevenção de hiponatremia adquirida no hospital. Eles fizeram uma revisão de estudos, tá? Eles analisaram 3 revisões sistemáticas, 4 estudos randomizados controlados, e todas elas mostraram que as soluções salinas isotônicas, ou seja, mais semelhante ao plasma em relação ao sódio, têm mostrado efeito protetor para a hiponatremia, tá? E aqui embaixo, o UpToDate que vocês bem conhecem já, quando você coloca no UpToDate, eles geralmente eles são um grupo que vão atualizando anualmente todas as áreas, tá? Aí você coloca, por exemplo, terapia de manutenção em crianças, né, de fluidoterapia. Aí eles recomendam, assim, para crianças hospitalizadas, recomendamos o uso inicial de líquido isotônico, exceto, e aí eles colocam, quando tem uma perda muito importante de volume, principalmente com perda de água livre, tá? Por exemplo, uma diabetes insípida, seja central ou nefrogênico, grandes queimados, perde mais água mesmo, e diarreia aguda grave, tá? Então, nesses pacientes, eles falaram que tem soluções hipotônicas poderiam substituir um pouquinho mais a perda excessiva de água livre, tá? Porém, se vocês não quiserem se estressar, façam isotônico que dá certo. A gente usa isotônica nas nossas diarreias, nos nossos queimados, fazemos a fórmula de Parkinson e fazemos conforme o Parkinson inicial, mas depois na manutenção a gente já deixa no normal, isotônico. Então, saindo dessa aula, sabendo fazer uma solução isotônica que forneça pelo menos 5 gramas de glicose para cada 100 ml, que vai dar um basal para uma criança que vai ficar em jejum, que seja não neonatal, já estou muito feliz com vocês, tá? Aí vamos entender por que cai o sódio. O papel do hormônio antidiurético. O antidiurético, ele serve para quê? Ele vai reabsorver água sem eletrólitos e ele é secretado por estímulos normalmente hemodinâmicos, o que a gente estuda sempre. Hipovolemia, hipotensão e por alterações osmóticas, por exemplo, aumento da osmolaridade. Então, esses são os principais estímulos para o hormônio antidiurético, porque ele precisa regular nossa volemia, tá? Mas você viu com todos esses estudos que outros fatores, como dor, estresse, anestésico, pós-operatórios, distúrbios do sistema nervoso central, seja meningite, hipóxia, outras causas de alteração do sistema nervoso central, doenças pulmonares, asma, bronquiolite, pneumonia, tuberculose. Na bronquiolite eu tinha um preceptor que ele falava, porque tem um estudo, inclusive, relacionando com um vírus sincicial respiratório, que também cai mais o sódio, porque ele também estimula o hormônio antidiurético. Mas todos eles, incluindo tumores, vômitos, diarreia, hipovolemia, o próprio fato de ter uma dor, um estresse, já vai gerar um aumento de ADH, tá? Então, a gente tem milhares de estímulos para o aumento de ADH, e isso faz com que uma pessoa doente tenha uma incapacidade de eliminar excesso de água livre. Então, você está passando uma terapia de manutenção, mesmo que você seja isotônico, teu corpo não consegue eliminar o excesso de água livre. Mas isso é melhor ou seja, menos risco quando é isotônico do que em relação ao hipotônico. Então, qualquer criança que ficar internada vai ter risco de secreção inapropriada de hormônio antidiurético, tá?
O excesso de hormônio antidiurético no paciente doente vai fazer com que haja redução da excreção renal de água livre, e isso vai levar a quê? A retenção de água com risco de hiponatremia, principalmente se o paciente estiver recebendo soluções hipotônicas, tá? Então, as consequências vão ser, na hiponatremia, náuseas, vômitos, crises convulsivas, que a gente estava recordando ontem, né? Das crises convulsivas que a gente tem que ver o sódio, que é o principal vilão para as convulsões. Coma, edema cerebral, hipertensão intracraniana e morte. Ele pode causar tudo isso, tá? A retenção de água livre, com aumento de peso, ou seja, o paciente internou hoje, está com 8,5 kg. Você começou uma terapia de manutenção. No dia seguinte, ele está com 8,750 kg, ele ganhou 250 ml de água, porque ele está com edema de pálpebra, por exemplo, as mãozinhas mais gordinhas. Você já está aumentando o risco de óbito nele, principalmente em pacientes graves. Isso mais em pacientes de UTI. Então, esse fato, por isso que no paciente de UTI a gente controla minuciosamente o balanço hídrico. Fecha em 12 horas, fecha em 24 horas, para a gente ver se precisa fazer diurético ou não, ajudar aqui, tirar mais volume, reduzir a concentração, para não haver acúmulo de água livre, porque ele é um risco independente, ele é um fator independente associado ao óbito, ou seja, não interessa que você já esteja com falha multiorgânica, falha renal, falha circulatória. O fato de você aumentar o volume de água livre já aumenta o risco de óbito também, tá? Somando as outras consequências graves que o paciente tem. Outras considerações. Eles tinham medo de fazer hipernatremia, né? Quando faziam soluções mais isotônicas. Primeiro, por uma questão que eu já tinha comentado anteriormente, porque quando a gente aumenta muito a osmolaridade que a gente infunde, nesse caso eu estou falando osmolaridade porque inclui o sódio e inclui a glicose, tá? Na veia, podemos fazer flebite, tá? No caso da hipernatremia, especificamente também hipertensão arterial e todos os pacientes que usaram soluções salinas não foram associados nem à hipernatremia, nem à flebite, nem à hipertensão arterial. Então, os estudos mostraram que era mais seguro mesmo fazer soluções isotônicas. Aí existe outra alteração que pode acontecer, que é a acidose hiperclorêmica, tá? Isso acontece quando a gente infunde solução fisiológica 0,9%. A 0,9%, eles têm sódio e cloro, a mesma quantidade no sódio, na solução, tá? Tem 154 mg por litro dos dois. Quando a gente faz expansões rápidas, tanto que agora a tendência é a fazer um pouco mais lentas as expansões, tá? Ou, inclusive, intercalar ou usar Ringer lactato, porque as expansões rápidas com solução fisiológica fazia com que aumente muito rapidamente o cloro, e num paciente chocado com acidose já por hiperlactatemia, por hiperperfusão, por seja que for, por uma desidratação grave, numa cetoacidose diabética, por exemplo, você está aumentando o risco de fazer uma acidose por hipercloremia, tá? Isso a gente pode entender em outra aula, se quiserem, que é de ácido básico, mas basicamente tem a ver com o equilíbrio da eletroneutralidade, que é o anion gap. Ele tem que se manter sempre equilibrado, positivos iguais a negativos. Não aumenta muito a carga negativa, porque você está expandindo e pode fazer um desbalanço nessa parte, tá? Mas isso tem não é somente esse mecanismo, ele tem vários mecanismos e não se sabe ao certo o total de por que essa hipercloremia em expansão causa acidoses. Mas isso não se viu em nenhum dos estudos quando a gente faz uma terapia de manutenção, que é uma solução que você vai fazer em 24 horas, tá? E esse quadro eu tirei de um centro de dados, digamos, que foi feito em 2014 e 2015, da Cochrane, tá? Eles pegaram todos os estudos que tinha naquela época e viram que tinha mais de 1.150 pacientes que foram comparados com soluções isotônica e hipotônica, tá? E eles viram que todos, absolutamente todos, se beneficiaram em que, se você faz solução isotônica, não há muito risco de hiponatremia, tá? Porém, por isso que eu deixei esse quadrinho, especificamente quando a gente está na pediatria, tá? Em pacientes de 48 horas a 28 dias, houve aumento de sódio com solução isotônica. Então, nesses casos, em pacientes neonatais, a gente ainda vai fazer o cálculo de rodízio cegar para eletrólitos. Então, quando vocês passarem na UTI neonatal, vocês vão ver que ainda usam 3 mEq por quilo de sódio, 2 mEq por quilo de potássio, meio mEq por quilo de cálcio, tá? Então, isso é importante vocês entenderem para
porque assim, são 2 faixas etárias que a gente precisa separar, que é bem pouca, curtinha esse limite, né? Até 28 dias. Passou de um mês, pode fazer, que prefiro que faça isotônica do que hipotônica, tá? Ou deixar metade, pelo menos. Às vezes, dependendo se for o prematuro, mas já tem 3 meses e é muito pequenininho, um peso pequeno, a gente, mas se foi prematuro, a gente acaba fazendo mais hipotônica ainda, tá? Mas aí a gente deixa, sei lá, 5 mEq por quilo, e já tem essa tendência também, tá? Então, como que a gente vai prescrever a fluidoterapia? A gente vai usar a solução isotônica, tá? Solução mais semelhante ao plasma. Uma oferta basal de glicose, tá? E realizar a glicemia de controle, se for ficar em jejum, para a gente ver se precisa fazer alguma correção ou aumentar a oferta de glicose. Normalmente, a maior parte das crianças consegue se manter bem com 5 gramas para cada 100, tá? Que é aquela solução de glicosada de 5%, tá? A oferta hídrica deve ser totalmente individualizada, dependendo de doenças pré-existentes e da condição clínica atual. Tá comendo um pouco, tá aceitando parcial? Vamos deixar 40%, 50%, 60%. Tá um pouco demasiado, vamos reduzir mais, porque ainda não tá comendo, mas já tá demasiado, vamos reduzir mais, porque lembrar que eles vão ter uma excreção inapropriada de água livre, tá? Uma excreção, perdão, inapropriada de água livre pelas vias urinárias por causa da secreção inapropriada de hormônio antidiurético. Aí vamos deixar uma basal de potássio, tá? Que dá de 20 a 25 mEq por litro, que é mais ou menos o que tinha no leite humano e materno, tá? Evitar a solução com potássio, caso exista uma contraindicação, por exemplo, um paciente com insuficiência renal que esteja em anúria, porque você só vai aumentar o potássio e vai piorar, vai levar a arritmias. E lembrar também, quando está muito alto o sódio da criança, deixar um pouco mais para baixo, tá? O sódio para não deixar tão isotônico, deixar um pouco mais para hipotônico, ou um paciente com diabetes insípidos, ou aquele período neonatal, paciente hipertenso. Os pacientes hipertensos a gente acaba fazendo mesmo, assim, às vezes limita só a quantidade de oferta, em vez de fazer 100%, deixar 80, 60, 70, para não dar muita hipertensão. Mas a gente vai também, geralmente, pacientes hipertensos são os nefropatas, ou a paciente que está em UTI, então tem um controle mais fino de eletrólitos mais constante, tipo, no dia seguinte você controla de novo, vai fazendo mais constante. Na enfermaria é mais difícil ficar fazendo todo dia, por exemplo, um exame para ver como está o sódio, tá? Aí, o que a gente usa no hospital municipal? A gente usa o soro glicosado de 5%. O que significa isso? Toda vez que vocês tiverem um número com porcentagem, em medicina, ele vai ser gramas por 100. Ou vai ser gramas para 100 ml, ou vai ser gramas para 100 gramas de creme, por exemplo, entendeu? Sei lá, cetoconação 1%. Vai significar que você tem 1 grama de cetoconação é 100 gramas de creme base. Enfim, aqui é 5 gramas de glicose para cada 100 ml de soro, tá? Então, em 500 ml, a gente vai ter 5%, para cada 100 vai ter 500 ml. 5 gramas vai ter 25 gramas, né, no caso. Aí, o sódio, a gente vai usar o sódio de 20%, na CL de 20%, que a gente precisa saber cada ampola, porque, por exemplo, em outros estados são diferentes, isso é importante vocês saberem. Essa ampola de NaCl a 20%, cada 1 ml tem 3,4 mEq de sódio, tá? Então, se a gente usar 20, vou colocar no calculador, vou até conferir se eu fiz certo o cálculo da glicose. Aí a gente tem 20 ml vezes 3,4, a de 68 mEq de sódio em 500 ml. Mas para a gente fazer o cálculo para mEq por litro, a gente multiplica vezes 2, porque seria em 1 litro, né? Então, vezes 2 dá 136 mEq por litro. O sódio, nesta composição de 20 ml para 500 de soro, dá 136 mEq por litro. Dá mais isotônico ainda. Ou seja, ele não é tão hipertônico quanto o soro fisiológico que o pessoal do adulto faz nos adultos, tá? Aí o potássio a gente deixa 5, que dá um basal de 25 mEq por litro, mesma coisa. Nossa ampola é de 19,1%, dependendo do estado onde vocês estiverem, tem que conferir quantos mEq dá por ml, tá? Aqui, essa ampola de 19,1 dá cada 1 ml 2,5 mEq. Eu não me lembro, acho que em Porto Alegre era diferente, acho que era 11% KCl, uma coisa assim. Então, isso depende da porcentagem, mas 19,1 é 1 ml 2,5 mEq. E o gluconato de cálcio a gente deixa 5, que dá um basal de 5 mEq por litro. A gente, dependendo quando o paciente fica doente, os eletrólitos que mais costumam ser alterados são sódio, potássio e cálcio. Pode deixar sem cálcio? Pode.
Mas aí só não se esquece, se for não ter, a gente controlar mais frequentemente. Mas aí também, se ele tá comendo, não vai ter deficiência, tá? Mas se vai ficar jejum, geralmente eu gosto de deixar um gluconato de cálcio também, tá? E a gente lembrando novamente, o gluconato de cálcio que a gente tem é 10%, cada 1 ml fornece meio que, tá? De cálcio. Na neonatal, a gente usa mais, tá? A gente usa por quilo. E geralmente dá mais de 5 em alguns pacientes, dependendo do peso. Quando vai ficar em jejum, a gente faz o 100 ml por quilocal dia. Por que eu coloquei quilocal? Porque aquele peso, aquela fórmula de Holiday Segar, se a gente deixar em decimal, ele equivale ao peso calórico que vai relacionar em relação ao gasto energético com perdas de água, tá? Se está com aceitação parcial e ou restrições hídricas, a gente vai deixar 50, 80, 40, dependendo da situação, tá? Se está em anúria, a gente faz no máximo, se precisar muito, 400 ml por metro quadrado dia. Dá muito pouco soro isso, quando a gente faz o cálculo mesmo, tá? O cálculo de metro quadrado dia de peso, vezes 7, peso vezes 4 mais 7, dividido 90 mais o peso. Mas isso tá lá no municipal, lá no quadrinho também, tá? E aqui eu coloquei um exemplo para vocês entenderem. Aqui eu deixei em decimais, que seria o peso calórico, tá? Esse 0,5 significa 50 ml para cada peso acima de 10, tá? 0,5 seria a metade do peso, metade do volume que vai receber para cada peso acima de 10, tá? E mais 10 por quê? Porque eram os 1.000 anteriores, até 10 kg era 1.000 ml no total, tá? Então, para deixar em decimais, a gente faz 0,5 vezes o peso acima de 10 mais 10. Vamos supor que pesa 15 quilos, vai ser 12,5 quilocal, tá? 5 quilos a mais acima de 10, vezes 0,5 vai dar 2,5 mais 10, 10. Se vocês fazerem com a fórmula assim, vai dar exatamente a mesma coisa. No caso, 11. Tem 1 quilo acima a mais de 10, vezes 0,5 vai dar meio, 1, né? 12 quilos, que é aqui no seu paciente. 12 quilos. 2 quilos acima de 10, vezes 0,5 vai dar 1, mais 10 vai dar 11. E se a gente fizer pelo cálculo de esfolias, é a mesma coisa. 1.000 ml mais 50 ml vezes 2 vai dar 1.100 ml. Se a gente fazer o 11 vezes 100%, vai dar 1.100 ml também. Então, para vocês entenderem um pouquinho isso, tá? Então, vamos ter um exemplo de uma criança de 6 meses, sexo feminino, 12 quilos. Quantos a gente vai infundir? Vamos deixar em jejum total. Então, se a gente já viu que para 12 quilos vai ser o equivalente de 11 quilocalorias, tá? Seria os 10, que é esse 1.000, mais 50 ml vezes 2 quilos, que passou de 10, tá? Vai dar 1.100. Se a gente fazer em decimais, vai dar 11, multiplicando por 100%, vai dar 1.100 também, tá? A gente prescreve o soro, como a gente já viu anteriormente, esse soro padrão, que ele vai, já na solução ele vai ofertar mais ou menos a mesma equivalência para cada criança, tá? E isso vai correr em 24 horas. Então, 1.100 ml a gente precisa correr. 1.100 ml dividido 24 é 45,8 ml por hora, né? Isso a gente tem que colocar em bomba de infusão contínua ou microgotas, tá? Quando você está num lugar que não tem bomba e você precisa calcular o gotejo, você vai dividir esse valor novamente por 3, tá? Então, aí vai dar gotas por minuto. Uma gota, normalmente, quando a gente pega, por exemplo, uma gota de pirona, tá? Uma gota, geralmente, a gente conta... Perdão, 1 ml a gente geralmente conta 20 gotas, então por isso que ele divide em 3, 60 minutos são 3 vezes 20, e divide em 3 para poder ver a quantidade de ml hora para fazer engotejo. Tá? Aqui, como mostra no TACI, tá? Equipo de bomba de infusão, aqui é um exemplo, não é o anterior, tá? 22 ml hora, por exemplo, e coloca aqui o título, eu geralmente coloco soro de manutenção tantos por cento. Por exemplo, já tá comendo, mas não tá ainda aceitando bem, 60%. Então, esses 22 ml hora correspondem a 60% de uma oferta hídrica para esse paciente, não 100%, entendeu? E aí, como fica na prescrição. Então, nenhuma solução pode, até agora, fornecer água, eletrólitos capazes de suprir todas as necessidades de todas as crianças. Isso é impossível. Tem que individualizar, porque vai depender da idade, do peso, da doença, tá? Todos os estudos atualmente indicam que o uso de solução isotônica
levam a concentrações de sódios mais similar ao plasma, tá? É mais seguro. Então, a prescrição de fluidos endovenosos, ele deve ser considerada medicamentosa, ou seja, você tem que pensar, você está infundindo um remédio, não só um soro, tá? Porque você viu toda a história que levou para a gente ter um soro que seja seguro, tá? Então, deve ser considerada medicamentosa, porque até agora ele leva a desfechos, né? Fazendo hiponatremias, por exemplo. Porque temos que levar em conta esses riscos e os efeitos adversos inerentes ao uso indiscriminado, tá? Que fica demasiando, vai cair no sódio, pode fazer sequelas neurológicas, crises convulsivas, né? Então, sempre temos que monitorizar todos os dias e adequar todos os dias. Então, hoje está com 100%, amanhã está mais inchadinho, mas ele não está comendo ainda, deixa 80%, entende? Aí você vai vendo, certo? E adorei essa frase que fala "The solution is in this solution", do Dr. Desmond Ball, porque fala exatamente isso, a solução está na solução que você faz. Certo? E era isso, pessoal. Vou voltar aqui. Deu para entender? Deu sim, doutora. Sim. Conseguiram gravar? Doutora, só uma dúvida ali que surgiu hoje de manhã também, que a gente estava na UPA. Hoje, tanto para a expansão, a manutenção também, mas na expansão, tanto quanto para soro fisiológico quanto para Ringer, o ideal é a gente fazer em quanto tempo? Dependendo do paciente. Está chocado, vai morrer? Está morrendo? Pode passar rápido. Aberto o mais rápido possível. 20 minutos, 15 minutos, 20 geralmente que falam, né? Mas pode fazer. A tendência é agora, antigamente falava assim, 20 ml por quilo em 20 minutos. Agora a tendência é fazer de 10 a 20, eles colocam. Eles não tiram os 20. Por quê? Eles falam que é mais seguro tentar fazer de aos poucos, mas você vai ver teu paciente, ele está bem ainda. Está ok, vamos fazer menos. E vamos avaliando, precisa de novo, vamos repetir. Entendeu? Mas está morrendo, tem que resgatar. O mais rápido possível, tá? Iniciar a droga vasoativa se estiver morrendo também. Tá bom, certo? doutora, obrigado. Alguém mais tem uma dúvida? Deu para entender? Ficou claro? Não ficou confuso? A Gabi tá indo aí? Sim. Aí você conseguiu gravar? Não gravamos, né? Não, essa não deu, porque não sei o que aconteceu. Mas tá bom, não tem problema. Eu não tenho problema de ficar fazendo, porque eu falo para a Gabi, às vezes tem dúvidas que surgem. E daí a gente vai respondendo. Entendeu? Não, ficou mais claro sim, doutora. Só de entender o por trás disso, a história também ficou bem contextualizada. Agora, Que tomar bom. cuidado em outros hospitais que não tem a mesma composição, né? Que ali eu falei, meu Deus, tem conta para fazer sim. Você pode fazer, dependendo de você estar, por exemplo, no corpo a gente tem o plasmalide, a gente não tem costume ainda, por isso que não usa. Mas dá para usar. Os anestesistas usam. Todos os anestesistas, pergunta lá. Os anestesistas usam, inclusive, para expandir plasmalide. Eles fazem. Olha só. Não, Mas mas... em cada serviço de pediatria, eles vão ter o soro padrão deles, né? Mas geralmente fica um soro isotônico. É. Esse soro padrão que a gente usa, por exemplo, usando no Pequeno Príncipe também. Lá eles usam 22 ml de sódio. Mas assim, para mim tá muito melhor esse de 20, porque ele fica 136 mg, o outro 122 ficava meio mais perto de soro fisiológico. Não me lembro exatamente quanto que dava. E aí você quebra uma ampola a mais para te dar 2 ml, tipo, não tem sentido. Então, a gente faz esse soro, esse ficou um pouco diferente, mas em relação ao sódio só. Temos que pensar aqui no SUS, né, doutora? Tá certo. Eu acho que em Porto Alegre o potássio é de 10%. Acho que é alguma coisa mesmo. Ampola? É. Tem que ver isso, sempre tem que checar. Porque dependendo da ampola, aí vai ser diferente os ml. Aí você constrói o soro padrão conforme os ml por litro que vai ficar. Aí eu passo a aula para vocês, sem problema. A Gabi passa. Você tem Gabi, né? Tem. Uhum. Pode passar para elas. Tá bom? Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Tá todo mundo... eu entendo que todo mundo entendeu. Eu espero que seja assim. O pessoal falou no chat que sim. Entendeu? Então tá, deixa eu ver aqui. Cadê o chat?
Ah, achei aqui. Que bom. Então tá bom. Beleza, fico feliz por então. Qualquer coisa a gente vai discutindo na enfermaria, certo? De nada, pessoal. Certo. Tchau, doutora. Obrigada. De nada, meninas. Obrigado, viu, doutora? Até a enfermaria. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.